Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai estudar juros simples, um assunto que cai com uma certa frequência na maioria dos concursos de matemática básica, cai inclusive na PM aqui de Pernambuco. E eu vou mostrar para vocês o primeiro conceito de juros, né? A diferença básica entre juro simples e juro composto, e vamos fazer algumas questões. Lembrando sempre que é importante que você se inscreva no canal, você ative o sininho, porque assim que forem feitos outros vídeos com outros assuntos, você vai ter acesso, o YouTube vai te notificar automaticamente, e aí você pode acompanhar aqui o canal, e ficar à vontade também para os seus comentários, suas dúvidas. Vamos lá para juros, né? Primeiro a gente vai conceituar juros, e depois a gente vai diferenciar e fazer algumas questões. A primeira coisa que a gente, né, vai tentar fazer é a conceituação do que é juro, né? Veja só, imagine o seguinte: imagine que você pretende comprar um computador, né? Você pretende comprar um computador. Você se dirige ali a uma loja, ou você vai ali na internet e você, né, vai ali o valor de um computador, né? Vamos dizer que você vai comprar ali um computador novo, né? Então, digamos que o valor ali R$3.000, certo? Então, o que é que vai acontecer? Você disponibiliza do capital e você vai receber, logicamente, o seu objeto, que é o computador. Digamos que você não quer comprar o computador, você agora quer comprar uma geladeira. Aí você vai ali numa loja, escolhe sua geladeira, digamos que ela vai custar lá R$5.000. Estou aqui chutando aqui o preço de uma geladeira, R$5.000. Então veja, o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo que o computador tem o seu valor e a geladeira tem o seu valor. Então, digamos que agora você não quer computador, você não quer geladeira, você quer dinheiro. Você está precisando de um valor, um capital, e você se dirige ao banco, né? Você se dirige a um banco e você solicita lá de empréstimo. Solicita lá um empréstimo bancário de R$10.000, certo? Você solicita um empréstimo bancário de R$10.000, né? Durante, né, num tempo aí de, vamos colocar aqui, 2 anos, certo? Numa determinada taxa de juros. Uma determinada taxa de juros que não vem muito ao caso, a gente não vai discutir isso agora. Só quero que você entenda o conceito de juros, tá? Determinada taxa de juros que a gente não vai discutir isso agora. Aí o que vai acontecer? Você vai devolver ao banco, né? Você pegou 10.000 e você vai devolver ao banco, digamos que R$13.000. R$13.000. Você pegou 10.000 emprestado e você está devolvendo ao banco, depois de 2 anos pagando, R$13.000. O que significa isso? Significa que você pagou um juro entre o valor que você pegou emprestado e o valor que você devolveu, de quanto? De R$3.000. Então, perceba o seguinte: o que é esses R$3.000? Esses R$3.000, na verdade, é o valor do dinheiro que você pegou emprestado. Então perceba que você foi no banco, pegou 10.000 e devolveu a ele 13.000. Então os 10.000 que você pegou emprestado custou quanto a você? Custou R$3.000, certo? Então veja que o juro, a gente pode dizer que o juro, ele representa, assim como
Um computador pode custar 3 mil, uma geladeira pode custar 5 mil, certo? O dinheiro também tem o seu valor. Qual é o valor do dinheiro? É o juro que eu estou pagando. Então, assim, de modo simples e de modo direto, a gente pode dizer que o juro é o quê? Juro é o valor do dinheiro. Por isso que a gente, quando quer pegar um dinheiro emprestado, a gente vai em vários bancos, pelo menos deveria ir, né? E vai ver qual é a taxa de juro. A taxa de juro vai dizer qual vai ser o valor do juro e, consequentemente, se o dinheiro ali está mais caro no banco X ou no banco Y. Perfeito? Então vejam, recapitulando, assim como um computador tem um valor, assim como uma geladeira tem um valor, o dinheiro também tem o seu valor. E o que é o valor do dinheiro? É o que a gente chama de juros. Tranquilidade? Vamos lá. Existem modalidades de juros, certo? A gente tem aqui, no geral, a gente tem os juros simples e a gente tem os juros compostos. Então, o juro é o valor do dinheiro que existem, que a gente no geral trabalha com duas modalidades, os juros simples e os juros compostos. Só que se eu me limitar aqui a falar disso, não vai ficar muito claro para você qual é a diferença entre o juro simples e o juro composto. Veja, para ficar mais claro, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu peguei aqui emprestado em determinado banco um valor, um capital, né, de 10 mil reais, com a taxa de juros de 10% ao mês, num tempo de 3 meses, certo? Então vamos imaginar como é que fica, quanto é que eu vou pagar de juros nesse caso, né? Vamos lá. Utilizando o juro simples, né? Utilizando a modalidade de juros simples. Então vamos lá. A incidência no final do primeiro mês, a incidência de juros vai ser em cima de R$1.000, né? A gente tem uma taxa de 10%, então seria 10% de 1.000. Perceba que o DI significa multiplicação, ou seja, 10% vezes R$1.000. Quanto é que vai dar isso? Deixa eu fazer aqui em cima, olha só. Olha, 10% vezes 1.000. Vamos multiplicar normalmente. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então vai dar 3 zeros mais 1 zero, vai dar 4 zeros. Certo? Como é porcentagem, a gente vai fazer o que? A gente vai dividir por 100. Dividir por 100 é fazer a vírgula sair daqui e andar 2 casas para a esquerda. Então, dividido por 100, corta esse zero, corta esse zero. Então, perceba que 10% de 1.000 corresponde a quanto? A 100. 10% de 1.000 corresponde a R$100. Ou seja, a vírgula vai sair aqui, porque todo número tem uma vírgula. Quando eu escrevo 1.000, a vírgula do 1.000 está aqui no final, embora não apareça, certo? Então, quando aplicar 10% em cima de um valor, é nada mais, nada menos do que fazer a vírgula deslocar uma casa para a esquerda, tranquilo? Então, a vírgula estava aqui, deslocou uma casa para a esquerda, o que era 1.000 passou a ser 100, tá certo? Então, a gente vai ter aqui o montante no primeiro mês, vai ser o capital investido, né? Mais o juro do primeiro mês, que foi quanto? 100. Então, isso aqui vai dar, no primeiro mês, um montante de R$1.100. Lembrando que montante é capital mais juros. No segundo mês, a incidência vai ser em cima de quê? Aí vem a grande diferença, tá? A incidência vai ser em cima do montante ou vai ser em cima do capital inicial investido? Como o juros é simples,
toda a incidência percentual será em cima do capital inicial investido. Qual foi o capital inicial investido? R$1.000. Então a incidência no segundo mês continua sendo em cima de R$1.000. Nós temos 10% de R$1.000, incidindo novamente em R$1.000, que vai dar quanto? R$100. Qual vai ser o montante agora no segundo mês? Vai ser o valor do primeiro mês, 1.100, mais o juro, mais 100, que vai dar quanto? R$1.200. Ao final do terceiro mês, a gente vai ter uma incidência em cima de quem? Em cima ainda de R$1.000. Porque a diferença do juro simples para o juro composto é que no juro simples toda a incidência é em cima do capital inicial. Então teremos 10% vezes R$1.000, que vai dar quanto? Vai dar R$100. Então o montante 3 vai ser quanto? Vai ser R$1.200 mais R$100, ou seja, R$1.300. Olha só, se eu peguei R$1.000, certo? Se a gente pegou R$1.000 emprestado e está devolvendo 1.300, então quanto é que vai ser os juros? Os juros vai ser 1.300 menos 1.000. Quanto foi pago de juro ao final dessa operação? R$300. Então perceba que a gente tem aí R$300 de juro com o capital de R$1.000 a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses, certo? Então esse é o procedimento, a forma com a qual a gente vai calcular o juros simples. Lembrando que vai ter a incidência sempre em cima do capital inicial. Quando o juro é simples, vai sempre incidir no capital inicial, que nesse caso aqui é R$1.000. Tranquilidade. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria agora esse valor, o valor do juro pago, se a incidência fosse pelo procedimento dos juros compostos. Vamos lá. Nos juros compostos, a mesma coisa, os R$1.000, 10% ao mês durante 3 meses. Como é que vai ficar? Que valor eu vou pagar de juros? Então vamos lá. No primeiro mês, a incidência em cima de R$1.000, juros de 10% em cima de R$1.000, até porque não tem outro valor. Uma dúvida aqui, ou seja, os juros de R$100. Então, o montante em 1 seria quanto? R$1.000 mais R$100. Então, no primeiro mês, o montante devido R$1.100. Preste atenção agora, porque essa é a diferença básica entre o juro simples e o juro composto. Enquanto no juro simples a incidência era sempre em cima de R$1.000, nos juros compostos a incidência não vai ser em cima do capital inicial, certo? Vai ser em cima do montante anterior. Então, a incidência vai ser em cima do montante anterior. Então, a incidência não vai ser em cima de 1.000, vai ser o montante do final do primeiro mês, que vai ser quanto? R$1.100. Então, olha só, 10% de o vezes 1.100, a vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda, vai dar quanto? R$110. Então, o montante 2, no sistema de juros compostos, vai ser o montante anterior, 1.100, mais
110, ou seja, 1.000. Vou voltar aqui, pegar a borracha, vamos lá, 1.000 vamos lá, 1.100 mais 110, R$ 1.210, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. No terceiro mês, ao final do terceiro mês, a gente vai ter uma incidência em cima do montante anterior, que vai ser quanto? 1.210. Nós teremos 10%, ou seja, 10 vezes 1.210. Como a gente viu, vai fazer a vírgula, aplicar 10% em cima de um valor, vai fazer a vírgula sair uma casa para a esquerda, então vai dar R$ 121. Então o montante no terceiro mês vai ser 1.210, o montante anterior, mais R$ 121. Quanto vai dar? R$ 1.331. Então perceba, no sistema de juros composto, nós pegamos aqui R$ 1.000, estamos pagando quanto? 1.331. Então quanto é que vai ser os juros? Vai ser 1.331, que é o valor que eu estou devolvendo, né, menos 1.000. Então perceba que no sistema de juros compostos nós pagamos um valor de R$ 331. Quanto foi que nós pagamos no sistema de juros simples? Valor maior ou valor menor? Perceba aqui que no juros simples nós pagamos R$ 300. Já nos juros compostos nós pagamos R$ 331, ou seja, o valor na capitalização composta, o valor ele é maior. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no primeiro mês, independentemente do juro ser simples ou composto, o valor do montante vai ser o mesmo. Ou seja, uma aplicação de um mês apenas, independente do juro ser simples ou composto, o valor vai ser o mesmo. Então veja que no primeiro mês o juros composto foi 1.100 e no primeiro mês do juro simples também foi 1.100. Ou seja, não há diferença de valor no primeiro mês, só no primeiro mês, tá? Com relação ao juro ser simples ou o juro ser composto. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Sabemos aqui a diferença básica entre juro simples e juro composto. Mas hoje a aula é de juro simples, tá? A aula de juro composto a gente vai ver depois. Como a aula é de juro simples, vamos agora nos deter no juro simples, né? Nas fórmulas que a gente vai precisar para resolver as questões, que é muito tranquila. A primeira fórmula é CIT sobre 100, né? O que é CIT? C de capital, e aqui é a taxa, e T é o tempo da aplicação. Lembrando que capital é o dinheiro, né, gente? Capital é o dinheiro, tá? Uma coisa importante é que nessa fórmula aqui as coisas só vão funcionar direitinho se o tempo e a taxa estiverem na mesma unidade, tá certo? Mesma unidade. O que quer dizer isso? Olha só. Se o tempo estiver em ano, a taxa também tem que estar em ano. Se o tempo estiver em mês,
a taxa também tem que estar em mês. Se o tempo estiver em dia, a taxa também tem que estar em dia, tá certo? Se a gente não tiver essa coincidência, a fórmula não vai funcionar direito, tá? E a gente vai encontrar um valor equivocado. E aí, uma outra informação é o do montante, né? A gente já viu até nos exemplos que o montante é a soma do capital investido, mas o juro que eu paguei ao final do tempo em que eu investi esse capital, tá certo? Uma outra fórmula que eu quero mostrar para você é essa fórmula do montante, onde eu encontro o montante dependendo do capital que eu tenho, tá certo? Lembrando que nessa fórmula aqui, essa taxa é taxa percentual, tá, gente? Taxa percentual. E nessa fórmula aqui, que o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes T, aqui a taxa aqui é unitária. Professor, não estou entendendo esse negócio de taxa percentual e taxa unitária não. Vamos lá, deixa eu organizar aqui uma coisa. Taxa. Vou mostrar para você qual é a diferença entre taxa percentual e taxa unitária, tá certo? Tranquilidade, sem aperreio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o vermelho. Pronto, taxa percentual. Vamos lá, deixa eu abrir aqui espaço. Olha só, gente. Taxa percentual, quando eu chego aqui para você e digo o seguinte. Vamos lá, diferença de taxa percentual, ou a conversão, né, para a taxa unitária. Então, quando eu chego aqui para você e lhe falo sobre uma taxa percentual 3%, isso corresponde a uma taxa unitária de 3 a cada 100. Enquanto na taxa percentual a gente tem um símbolo de percentual, na taxa unitária a gente vai ter aquela expressão na forma de fração centesimal. Olha só, gente, 3 dividido por 100, dividir por 100 é fazer a vírgula correr 2 casas para a esquerda. Então vai dar o que? 0,03. A vírgula está aqui, 1, 2. Digamos que uma outra taxa percentual aqui, vamos colocar esse item A, esse item B. Taxa percentual de 15%. Que taxa unitária isso aqui vai dar? Isso vai dar 15 a cada 100. 15 a cada 100 é a mesma coisa que pegar a vírgula e deslocar 2 casas para a esquerda. 0,15. A vírgula está aqui, 1, 2. Vamos no terceiro exemplo aqui. Taxa percentual 123%. Que taxa unitária corresponde a 123? Daria 123 dividido por 100. A vírgula vai correr 2 casas, vai dar 1,23%. Então, lembrando, gente, olha só, quando a fórmula eu utilizar essa fórmula aqui, tá certo? Aí eu vou utilizar a taxa percentual. Quando a gente utilizar essa fórmula aqui, a gente vai utilizar a taxa unitária, que é essa daqui, certo? Então, na hora de fazer as questões, eu vou chamar a atenção de vocês para não esquecer desse detalhe. O outro detalhe que é muito importante é que a gente tem que ter o tempo e a taxa na mesma unidade. Tranquilidade? Vamos lá, vamos seguir. Uma questão aqui, que na verdade essa questão, pessoal, ela é a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui. Inclusive, a resposta
vai ser essa resposta aqui, tá? É porque imagine, se toda vez que a gente for resolver uma questão de juros, for fazer uma tabela dessa, não tem nem espaço na prova, né? Então, a forma mais rápida ou mais eficiente é a gente fazer utilizando as fórmulas, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui, um capital de R$1.000. Vamos lá, nós temos um capital de R$1.000. R$1.000. Deixa eu apagar aqui, ajeitar esse negócio para não ficar troncho. Vamos lá, um capital de R$1.000. Vou pegar uma cor vermelha aqui, uma cor vermelha. Aliás, estava azul, não foi? Calma lá, não corre ninguém. Vamos pegar aqui uma cor azul, que é que estava. Vamos lá, um capital de R$1.000. A gente tem o que? É aplicada a juros simples durante 3 meses. Nós temos um tempo, 3 meses. Há uma taxa de 10% ao mês, certo? Então ele quer saber qual vai ser o valor resgatado. Qual é o valor resgatado, pessoal? O valor resgatado é um montante. Mas o que é o montante? O montante é o capital mais o juro. Então eu já sei quanto é o capital, só basta aí eu calcular o juro. Vamos calcular o juro. A gente sabe que o juro, a fórmula de juros é o que? CIT sobre 100, capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Lembrando que capital e taxa tem que estar na mesma unidade e a taxa em taxa percentual, tá certo? Então, juros. Quem é o capital? 1.000. Quem é a taxa? 10. E quem é o tempo? 3 meses. Tudo isso aqui dividido por 100. Só, como isso aqui é uma fração, dá para simplificar, tá? Divide aqui por 10, aqui divide por 10, aqui divide por 10 e aqui divide por 10. Ficamos com 10 vezes 10, 100, 100 vezes 3, então os juros simples, né? Na modalidade de juros simples, vai dar quanto? R$300, certo? Mas ele quer saber o valor resgatado. Valor resgatado, ou seja, o montante vai ser R$1.000, que é o capital, mais juro, que nesse caso aqui, o juro R$300. Perfeito? Então, o montante R$1.300, como a gente tinha feito ali naquela tabela, né? Perceba que é o mesmo valor, só que eu estou calculando aqui e não estou colocando aquela tabela. Tranquilidade. Vamos lá para mais uma questão. Um capital de quanto? De R$1.000. Olha só, capital de R$1.000. Foi aplicada uma taxa de 5% ao mês durante um período de 1 ano. Pergunta, qual é o valor a ser resgatado? Ou seja, valor resgatado vai ser sempre, pessoal, o montante. O que é o montante? A soma do capital mais os juros. Então vamos lá, o capital é 100, a taxa 5% ao mês e o tempo 1 ano. Perceba aí o seguinte, olha só,
a taxa está em mês e o tempo está em ano. Lembre que eu falei que a fórmula só funciona, capital, aliás, juro, capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100, só funciona se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Perceba que a taxa está em mês e o tempo está em ano. O que é que eu faço? Pego esse tempo aqui, ó, um ano, dá quantos meses? 12 meses. Perceba que agora eu tenho a taxa mensal e o tempo mensal. Após fazer isso, eu posso colocar na fórmula tranquilamente. Capital R$1.000 vezes a taxa 5% vezes o tempo 12. Tudo isso aqui dividido por 100. Aí aqui, pessoal, simplificando, divide por 10. Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Ficamos com o que aqui? Os juros. Ficamos com 10 vezes 5 vai dar 50. 50 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 600. Então, qual vai ser o valor resgatado? O valor resgatado vai ser o montante. O que é o montante? Capital mais os juros. Então, montante. Capital, qual foi o capital investido? R$1.000. Qual foi o juro que nós acabamos de encontrar? R$600. Então, o valor resgatado, ou seja, o montante, vai ser quanto? R$1.600. Percebam que a grande pegada da questão aqui foi apresentar uma taxa em mês. Perceba que a taxa é mensal e perceba que o tempo é anual. Antes de colocar na fórmula, eu tenho que transformar para a mesma unidade, ou tudo para ano ou tudo para mês, tá certo? Nesse caso aqui ficou mais tranquilo transformar tudo para mês. Tranquilidade. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar a fazer outras questões. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Questão da UPE, da Casa do Estudante de Pernambuco. Vamos lá. 2010, né? Ele quer saber o quê? O juro simples. Ele quer saber o juro simples. Detalhe, viu, gente? Na questão vai ter que dizer se o juro simples é composto, tá? Então, quando você pega uma questão de juros, primeira coisa que você tem que ver é o sistema de capitalização, se é simples ou é composto, tá? Nesse caso aqui é simples, tá? Mas pode ser composto. Um capital de R$60.000, empregado a uma taxa de 6% ao ano, durante 2 anos e 6 meses. Então, vamos lá pegar esses dados, tá certo? É importante a gente pegar esses dados, porque a gente vai vendo a compatibilidade ali da taxa com o tempo. Se a gente vai direto para a fórmula, a gente pode se equivocar. Então, primeira coisa, pessoal, capital 60.000. Perfeito. Há uma taxa de 6% ao ano, num tempo de, olha lá, 2 anos, 6 meses. Perceba, a taxa está em ano e o tempo está em ano e mês. Isso aqui não vai rodar direito se a gente colocar na fórmula. Por isso que eu vou ter que, antes de colocar na fórmula, transformar isso aqui tudo para ano. O que é 6 meses, pessoal? 6 meses é 0,5 ano, é a metade de um ano. Então vai dar o quê? 2 anos, 0,5.
2,5 anos. Tranquilidade. Perceba que se eu não fizer essa transformação aqui, isso vai dar errado, eu não vou encontrar nunca esse valor que está aqui nas alternativas. Tranquilidade. Então vamos lá. Vamos lá calcular o que ele está querendo saber. Ele quer saber os juros, né? Vamos, de forma até simples. A pergunta aí é qual vai ser o juro. Vamos lá, vamos. Então, qual é a fórmula de juros? Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Tudo isso aqui dividido por 100. Lembrando que a taxa é a taxa percentual, ou seja, do jeito que está aqui mesmo. Então, quem vai ser os juros? Capital, 60 mil, vezes a taxa, 6, vezes o tempo, 2,5. Tudo isso aqui, olha só, dividido por 100. Então aqui, ó, posso dividir por 100 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, olha só, 6 vezes 2,5, certo? Vai dar 15, né? 6 vezes 2 vai dar 12, mais a metade de 12, de 6, que vai ser 3, 12 mais 3, 15. Então, os juros vai dar 600 vezes 15. 600 vezes 15, olha só. 15 vezes 6 vai ser 90. 90 quando eu coloco 2 zeros. Então, juros. 90 quando eu coloco mais 2 zeros, né? Os juros vai ser R$9.000. A resposta da nossa questão, a questão da UPE. Item B de bola. Tranquilidade. Vamos lá para mais uma. Vamos lá. E aí você tenta fazer essa questão aí, tá? Dá uma paradinha no vídeo, tenta fazer mais uma questão da UPE-NET, que faz aí a prova da PM Pernambuco. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você vê a minha resolução. Vamos lá? Vamos lá. João, numa conversa informal com seu irmão, disse que aplicou R$4.000. Então, R$4.000 é a taxa, né? Aliás, perdão, é o capital, é o valor aplicado. Há uma taxa de quanto? 18% ao ano, a taxa anual, tá certo? E obteve o quê? Obteve R$300, né, de juros. Rendimento aqui, gente, rendimento é a mesma coisa que o juros. Então ele quer saber o que? Veja que ele não quer saber juros, não quer saber capital, não quer saber montante, quer saber quanto tempo o valor esteve, quanto tempo aproximadamente durou essa aplicação. Então ele quer saber o tempo. Então percebam que a questão me dá o capital, R$4.000. A questão me dá, ou nos dá a taxa, 18% ao ano. E a questão também dá os juros, R$300. Tranquilo? Tranquilidade. Então olha só. Olha uma coisa interessante que a gente tem nessa questão. A gente tem todas as alternativas em meses. Porém, a taxa está em ano. Então perceba que se eu colocar essa taxa na fórmula, o tempo que eu vou achar em ano. Porém, é importante eu achar já direto em mês, né? Então perceba que para eu transformar 18% ao ano em uma taxa mensal, o que é que eu vou fazer? Digamos, gente, que você
recebo um determinado valor de uma pessoa e no final do ano você tenha lá R$18. Digamos que esse valor que você está recebendo mensal é o valor fixo. A pergunta é, quanto é o valor mensal? Como é que você faz? Você vai dividir por 12. Não é isso? Porque dentro de um ano, se você recebeu R$18 de um valor fixo, onde você recebia todo mês o mesmo valor, se você quiser saber quanto é o valor de um mês, eu vou dividir por 12. Então, olha só, 18% dividido por 12, isso aqui por 6, isso aqui por 6, dividindo, vai me dar o quê? 18 por 6 vai dar 3, 12 por 6 vai dar 2. 3,5 que vai dar 1,5% ao mês. Então perceba que a taxa de 18% ao ano vai dar 1,5% ao mês. É só eu pegar essa taxa aqui e dividir por 12 para saber qual é a taxa mensal. Por que eu estou fazendo isso, gente? Para que quando eu coloque na fórmula, o tempo que eu acho já vai ser o tempo em meses. Porque se eu colocar na fórmula 18% ao ano, o tempo que eu achar vai ser ano, vai ser anual. E aí eu vou ter que transformar em meses. Então eu prefiro transformar já antes e aí a gente já coloca na fórmula. Então a fórmula de juros, vamos lá, juros é CIT, companhia inimiga do trabalho, se você quiser, tá? CIT sobre 100, tá certo? Então, os juros, quanto é os juros? R$300. O capital, quanto é? 4.000. A taxa, quanto é? 1,5. E o tempo é o que eu estou procurando, certo? Tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 100. Detalhe aqui, né? Eu botei 400, mas é 4.000. Deixa eu organizar isso aqui, tá? 400. Só que esse valor aqui, vamos organizar. Esse valor aqui é 4.000, certo? R$4.000, vamos lá. Então aqui 4.000 vezes 1,5 vezes t, que é o tempo, dividido por 100, corto aqui, corto um zero aqui, simplificando, corto um zero aqui e corto um zero aqui. Então ficamos com o quê? Ficamos com o quê? Ficamos com 300, que vai ser igual, olha só, 4 vezes 1,5 vai dar quanto? 4 vezes 1,5 vai dar 6, mais 40 vezes 1,5 vai dar o que? Vai dar 60. 60t. 300 que é igual a 60t. 60t que é igual a 300. É só trocar aqui, né, gente? Se A é igual a B, B é igual a A, tá? Então, quem vai ser T? Qual vai ser o tempo? 300. Quem está multiplicando passa para o outro lado na operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. 300 por 60. Corto, dá para simplificar um zero com outro zero. Vai ficar 30 por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 o que, gente? 5 meses. Por que 5 meses? Porque eu já tive o cuidado de transformar a taxa aqui, ó, para uma taxa mensal. Resposta aqui, letra C de casa. Tranquilidade. Vamos mais para uma questão. Deixa eu tomar água aqui.
Vamos lá para a quinta questão. É importante você parar o vídeo, tentar fazer a questão, depois você vê a minha resolução. Tranquilo? Quinta questão. Vamos lá. É um capital, dizendo que um capital, a gente não sabe quanto é, ele não disse qual é esse capital, um capital C qualquer, certo? Que foi investido a uma taxa de juros simples. Então veja que ele tem que dizer a modalidade de capitalização, que é de juros simples, certo? A uma taxa de 10% ao mês, terá seu valor total acumulado. Gente, o que é valor total acumulado? Valor total acumulado é o nosso amigo montante, tá certo? Em 12 meses. Em 12 meses, certo? 12 meses. Pessoal, olha só. Essa questão aqui, claro que você pode tentar fazer ela encontrando o juro, né? Mas vai dar um certo trabalho. E aí o que eu estou querendo aqui é evitar o seu trabalho matemático na prova, tá? Então, olha só. Você tem o capital, você tem o montante, você tem a taxa e você tem o tempo, tá? Detalhe, perceba que a taxa é mensal e o tempo também é mensal, então não tem nenhum problema, né? Tá tranquilo, não precisa transformar nada. Então, a gente pode resolver essa questão de forma tranquila pela fórmula que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Montante vai ser igual a capital que multiplica 1 mais I que multiplica T. Por essa fórmula aqui, a gente consegue resolver essa questão com uma certa tranquilidade. Lembrando que, como não tem o 100, está dividido por 100? Não está. Então, essa taxa aqui, ela vai ter que ser usada como taxa unitária. Taxa unitária. Eu mostrei para vocês como é que a gente faz para transformar. É só dividir por 100. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá resolver essa questão aqui com tranquilidade, tá? Vamos lá. Montante. Quem é o montante? R$11.000. A taxa 10% ao mês. 10% ao mês. E o tempo 12 meses. Taxa em mês, tempo em mês. Tranquilidade. Posso colocar na fórmula? Posso. Só que como essa fórmula aqui não tem 100, a taxa aqui tem que ser unitária, tá? Então eu vou pegar isso aqui. O que é uma taxa unitária? É a mesma taxa percentual, que é 10%, e eu divido por 100. Certo? Então aqui, ó, vai cortar um zero, corta o zero. Então a taxa unitária vai ser quanto? Vai ser quanto? 0,1. Certo? Depois de feito isso, transformando a taxa percentual em taxa unitária, a gente vai aplicar na fórmula. Montante vai ser igual a capital 1 mais I vezes T. Montante 11.000. Quem é o capital? Não sei, é o que eu estou procurando. 1 mais I. Quem é I? 0,1 vezes o tempo, que é 12. Perceba que a taxa é mensal e o tempo também é mensal. Então o montante vai ficar como? Aliás, a equação vai ficar como? 11.000 capital 1 mais, pessoal, 0,1 vezes 12 vai fazer com que a vírgula saia daqui do final do 12 e venha para a esquerda, tá? Uma casa para a esquerda. Então vai dar 12, vai ficar 1,2.
continuando aqui, nós vamos ficar com 11.000, que vai ser igual ao capital 1 mais 1,2 vai dar 2,2, certo? Então 11.000 igual a 2,2 capital. É só a gente, se A igual a B, B igual a A, né? Então eu posso rodar aqui, 12,2 vezes o capital é igual a 11.000. Quem vai ser o capital? O capital vai ser 11.000 dividido por 2,2. Pessoal, como a gente tem um número com vírgula e outro sem vírgula, vamos deixar tudo sem vírgula, aliás, né? Multiplicar por 100 aqui e multiplicar por 100 aqui. Vamos eliminar a vírgula para a gente poder dividir, né? Então 11.000 vezes 10 vai dar 110.000. Lembre que multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. E 12,2 vezes 10 é só fazer a vírgula, sair da direita, sair da esquerda e vir para a direita. Então vai dar 22. Ficamos com 110 por 22 vai dar 5. Acrescentando os outros zeros, R$5.000. Então, capital investido, R$5.000. Resposta aqui, ó, letra E de escola. Eu estou falando para você, se você tentar fazer encontrando juro, essa questão vai lhe dar um pouco mais de trabalho, tá? Porque vai cair numa equação um pouco mais complicada. Com a intenção aqui a gente te mostrar a forma mais rápida de fazer. Então aí eu já estou te dando o pulo do gato, que é você fazer essa questão aplicando diretamente a fórmula de montante. Lembrando que a taxa tem que ser taxa unitária, tá? A única lembrança que eu tenho que passar para você é que nessa fórmula aqui, ela funciona usando a taxa unitária. Na fórmula CID sobre 100, ela funciona usando a taxa percentual, tá certo? Bom, pessoal, com essa questão a gente termina aí. E eu volto a solicitar a vocês que compartilhem aí o canal, se inscrevam e acione o sininho, porque assim que a gente for colocando mais questões, você vai ter acesso a esse material. Um grande abraço a todos e até a próxima questão ou a próxima aula.